boa tarde, boa noite para aqueles que nos ouvem do outro lado, nos assistem do outro lado do Atlântico. Meu nome é Eduardo Svartman, sou presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e vou conduzir os trabalhos dessa mesa redonda número 1, Relações Civis Militares, Perspectivas desde países diferentes. Gostaria de dar as boas-vindas, então, à nossa audiência e também aos colegas que vão compor a mesa. A professora Suzilei Matias, da Universidade Estadual Paulista, Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, professor José Manuel Ugarte, da Universidade de Buenos Aires, professor Scott Tollefson, da National Defense University, professor Rafael Martínez, da Universidade de Barcelona. O tema das relações civis militares é um tema da maior relevância. Recentemente, se tornou um tema de grande projeção numa série de países, tanto países centrais quanto países que nós costumamos classificar como países semiperiféricos e periféricos. E no Brasil, pelo menos desde 2018, esse tema se tornou um tema, no mínimo, urgente. O objetivo dessa mesa, então, é trazer aportes tanto empíricos, quanto conceituais e normativos, quanto teóricos e metodológicos, com colegas com longa trajetória e experiência de investigação nessa área, sobre essas questões, desde os pontos de vista de seus países e de suas experiências, tanto institucionais quanto também pessoais. Então, eu agradeço imensamente aos colegas que compõem essa mesa por terem aceito o convite da diretoria da APED e vamos conduzir os trabalhos da seguinte maneira. Falará inicialmente o professor Rafael Martínez, porque está 4 horas à frente de nós, então já está ficando tarde em Barcelona, imagino que as Ramblas estejam animadas. Depois nós seguimos com a ordem pré-estabelecida, professora Suzilei, professor José Manuel, professor Scott. Cada um fará uma exposição de aproximadamente 15 minutos, e depois nós abrimos para o debate, tanto entre os membros da mesa, quanto também envolvendo o público. Então, mais uma vez, bem-vindos, mais uma vez, muito obrigado, e agora eu passo a palavra ao professor Rafael Martínez. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa por esta invitación. Pido disculpas por hablar en español, ni tan siquiera soy capaz de hablar en portuñol. Me gustaría, todo lo que sé decir es muito obrigado, y a partir de ahí sé repetir todos los jugadores brasileiros, Ronaldo, Rivaldo, Romario, Neymar, que han jugado en el Barça, pero no sé nada más. Pido disculpas por ello y confío. Tengo miedo porque hablo muy rápido y que eso puede hacer que la audiencia se pierda, pero intentaré hacer un ejercicio de lentitud por mi parte para poder exponer. Cuando estamos hablando de las relaciones civiles militares, ahora mismo, después de la pandemia que ha surgido con el COVID, el principal problema es que pudiera dar la sensación de que esa utilización extraordinaria que se ha hecho de las Fuerzas Armadas y que se está haciendo en razón de la pandemia, legitima la utilización de las Fuerzas Armadas para cualquier cosa y en cualquier momento. Tenemos que tener claro que todos los recursos que tiene un Estado, e incluso los recursos que no tiene un Estado, pero que son recursos privados que están dentro de un Estado, pueden ser utilizados de manera urgente y excepcional ante cualquier evento de naturaleza extraordinaria. Es decir, si existe una pandemia, si existe una riada, si existe un terremoto, si existe un maremoto, el Estado me puede confiscar mi coche para poder utilizarlo en beneficio colectivo si eso fuera necesario. Y puede hacer que los militares realicen tareas que no son de militares, y puede obligar a los profesores de universidad a realizar tareas que no son de profesor de universidad en función de esa coyuntura extraordinaria, excepcional y mientras ella dure. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Qué ocurre con la administración militar? Que es una administración que tiene fama, o que ellos hacen gala de decir que son muy versátiles, y es indiscutible que es una administración
que es obediente y que para los gobernantes una administración obediente y versátil suele ser una bicoca, suele ser algo terriblemente atractivo porque les puedo encargar casi de todo sin que ellos supongan nada. A partir de ahí, ¿cuáles son los problemas esenciales que se nos derivarían si hacemos de esto, que es una regla excepcional, una regla cotidiana? Tres, a mi parecer tres. Primero, estaríamos securitizando cualquier problema. Convertiríamos problemas sanitarios, educativos, sociales en problemas de seguridad, y no lo son. Segundo grave problema, estaríamos empobreciendo a la democracia, porque cuando hacemos que los militares se dediquen a cualquier tipo de actividad, en el fondo lo que estamos provocando es que las burocracias que deberían encargarse de la sanidad, de la obra pública, de la educación, de tantas y tantas actividades, no se lleguen nunca a desarrollar. Y en tercer lugar, estamos consolidando, a veces sin necesidad, en función de nuestras necesidades, un presupuesto y un número de efectivos militares que no son los que el país necesita. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que se tiene que hacer, entiendo yo, ahora mismo en relaciones civiles militares cualquier Estado? Y es, ¿cuántas fuerzas armadas necesitamos y para hacer qué? Eso exige y requiere una planificación estratégica. Todo Estado tiene la obligación de planificar estratégicamente, de hacer ese ejercicio que suponen los libros blancos, de hacer ese ejercicio que supone generar una estrategia de seguridad nacional dentro de la cual vamos a integrar las Fuerzas Armadas junto con otros muchos actores. Por lo tanto, cuando estamos pensando en las Fuerzas Armadas tenemos dos opciones. Una opción ante la pregunta de las Fuerzas Armadas si no son necesarias, no son necesarias, sería responder no. No son necesarias, eliminémoslas. Eso comporta una enorme cantidad de problemas. En el mundo, los poquitos países que funcionan sin ejércitos sabemos que tienen dependencia internacional de un tercer Estado. Por lo tanto, no sé si es un buen negocio, creo que no. La otra respuesta factible es sí, necesitamos los ejércitos, vale. Pero entonces hay que plantearse por qué, para qué y cómo. Es decir, hay que plantearse si hay que, lo que yo llamo la lógica de las tres Rs, si hay que redefinir, si hay que redimensionar y si hay que, en su caso, reconvertir. Cuando hablo de redefinir, estoy pensando en qué tipo de actividades tienen que hacer los ejércitos. ¿Tenemos que pensar en los ejércitos como una herramienta que va a actuar siempre ante catástrofes y calamidades? Es algo que hay que pensar. ¿Tenemos que utilizar los ejércitos siempre para...? Hay que pensarlo. Redimensionar cuántos necesitamos y con qué presupuesto. ¿Qué necesitamos? Muchos efectivos con bajo material, pocos efectivos con alta capacidad tecnológica. Es una cuestión a pensar cuánto dinero vamos a destinar a eso. Y en último término, reconvertir. Nos puede interesar que haya una parte del ejército en España, ocurrió con la Guardia Civil y ha vuelto a ocurrir con la Unidad Militar de Emergencias. Puede ser necesario que una parte del ejército deje de ser ejército, aunque siga teniendo la condición militar, que parece un contrasentido. No son fuerzas armadas, aunque siguen siendo militares, y pasen a ser paramilitares, pasen a ser policía como Gendarmerie o como Carabinieri en Italia o como la Guardia Nacional en Portugal, o nos interesa que sean un cuerpo de protección civil, como será la Unidad Militar de Emergencias. Creo que esas son las preguntas fundamentales que tienen ahora mismo ante sí las relaciones civiles militares. ¿Por qué? Porque los riesgos, y con ello quiero terminar, para mí hay cuatro paradojas. Los riesgos ahora mismo que tiene cualquier administración es el riesgo que yo metafóricamente llamo el riesgo del ascensorista o el riesgo del farolero. El farolero, todas las grandes ciudades han tenido en un momento determinado farolas de gas, con lo cual había un cuerpo funcionarial dentro de las grandes ciudades. En mi ciudad, en Barcelona, existía, que cada atardecer iban farola por farola con un mechero encendiendo la farola de gas. Y cuando amanecía, iban farola por farola apagando y cerrando la espita y apagando la farola de gas. Un día llegó la electricidad y el día que llegó la electricidad, todo ese cuerpo de faroleros quedó obsoleto. Hubo que reconvertirlo, hubo que transformar esos faroleros en otra cosa, pero ya no había farolas de gas, ya ellos no podían desempeñar la función que desempeñaban. Es decir, una administración ante lo peor que se puede encontrar es ante el hecho de que la función que desarrolla ya no es necesaria. La otra posibilidad es ser un ascensorista. Todos, confío que muchos, habéis estado en grandes ciudades norteamericanas en las que cuando te subes en un rascacielos, en el ascensor, hay un señor vestido con librea o una señora vestido con librea muy elegante, con gorra de copa, que te pregunta a qué piso vas, que te da los buenos días y te pregunta a qué piso vas. Da sensación de importancia al edificio, da sensación de magnificencia. Pero ¿cuál es la tarea que realiza el ascensorista dentro del ascensor? Ninguna. A cualquier administración, uno de los graves riesgos que tiene es estar para no hacer nada.
Si somos capaces de salvar esos dos grandes riesgos y decimos, bueno, ya tenemos claro para qué los queremos, qué es lo que van a hacer, los dos peligros que tenemos son lo que yo llamo la metáfora del espantapájaros y la metáfora del veterinario. ¿Qué es un espantapájaros? Es un objeto inanimado al que le damos una función desbordante, le damos la función de proteger los campos. Mientras los pájaros le tienen miedo, funciona. El día que los pájaros descubren que el espantapájaros no se mueve, el espantapájaros no sirve absolutamente para nada. No hay nada peor que tener una misión y no tener las herramientas fundamentales para poder desarrollarla. Problema del espantapájaros. Problema del veterinario. Y esto yo lo he vivido. Confío en que no lo hayáis vivido muchos, pero yo lo he vivido en un avión. Llamar al pasaje diciendo si había algún sanitario, algún médico o alguna médico entre el pasaje. Nadie contestó. Al minuto preguntaron si había alguien que estuviese vinculado al ámbito de la sanidad, alguna enfermera, alguien que pudiese atender. Nadie contestó. Entonces levantó la mano un señor y dijo, soy veterinario. Había un pasajero al que le había dado un infarto. Y entonces rápidamente le dijeron, sí, sí, por favor, venga. Y el veterinario atendió a aquel señor al que le acababa de dar un infarto. El veterinario consiguió sacar adelante la vida de esta persona y cuando aterrizamos se lo llevaron rápidamente en una ambulancia y por lo menos del avión salió vivo. Ahora yo me pregunto, ¿llenaríamos todos nuestros hospitales públicos de veterinarios? ¿Verdad que no? En un caso excepcional podemos utilizar un veterinario para curar, en un caso excepcional podemos utilizar un militar para otra función. Pero lo que no sirve de nada es convertir a los militares en veterinarios o convertir a los militares en espantapájaros. Muchísimas gracias y creo que con esto cierro mi presentación inicial. Gracias. Muito obrigado, professor Rafael Martínez. Passo a palavra, então, agora à professora Suzilei. Suzilei Matias. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, falar depois dessa exposição do Rafa é meio complicado, né? Então, eu tinha me preparado para falar um pouco do resgate do Partido Militar e a partir do resgate da teoria do Partido Militar, falar um pouco da atualidade brasileira. Tá? A teoria do Partido Militar é que os militares, alguns militares, algumas forças armadas, elas se relacionam com o poder civil como um partido político, mas elas são um partido político de outra natureza. Os dois autores que trabalharam com isso trabalham para a análise da realidade brasileira, né? Foi o Alain Rouquet, nos anos 80, 90, ele fez um livro chamado Os Partidos Militares no Brasil, e ele trabalha com a ideia de partidos militares. Então, não é a ideia de que um partido possa ter dentro do seu interior várias alas, mas que se comportam, inclusive, dentro das próprias forças como diferentes partidos políticos. E tudo isso para mostrar como é inapropriado as Forças Armadas trabalharem dessa maneira e se relacionarem dessa maneira com o poder civil. E o outro autor, bastante conhecido no Brasil, que é o professor Oliveiros Ferreira, falava de partido fardado, né? Mas o que ele chama de partido fardado é o que nós chamamos de partido militar. E ele falava isso porque ele entendia que a própria fundação da nação brasileira, né, teve um dos atores foi um partido militar. Então, antes, inclusive, da primeira Constituição, de 1824, se colocou para o Dom Pedro I uma questão que era a do partido militar. Bom, disso já estou falando um pouco do processo histórico brasileiro, que é um processo histórico de grande participação militar. Então, isso que o professor Rafa falou, para o Brasil, teria que ser aplicado, né? Mas a gente não aplicou. No processo de transição que nós tivemos, um processo de transição transada, né? A gente imaginou, o professor Oliveiros, inclusive, escreveu um livro dizendo que o partido fardado havia morrido com a Constituição de 88 e com essa transição para
o governo democrático, eu insisto nisso porque a teoria do Guilherme Adorno sempre fala isso, nas transições dos regimes burocráticos autoritários, a gente sabe o ponto de partida, mas jamais o ponto de chegada, né? São transições para um governo democrático, né? Mas não necessariamente para um regime democrático, porque elas são reversíveis. E o professor Oliveiros não leu a parte do reversível, quando ele falou que o Partido Fardado tinha morrido, e nós hoje sabemos que o Partido... que eu e a Ana Penido, que é quem está trabalhando comigo nessa pesquisa, chamamos de Partido Militar. E o que é o Partido Militar? E só para começar do fim, né, o Bolsonaro é produto desse Partido Militar. Então, o atual presidente do Brasil, ele foi eleito e foi escolhido por esse Partido Militar para representar os interesses desse Partido Militar. O Partido Militar ele funciona como um partido político, isso aí, ele organiza as demandas de um determinado setor do país, da cidadania, né? No caso do Partido Militar, ele organiza ele se organiza em torno dos interesses das Forças Armadas. Então, ele seria melhor chamá-lo de um sindicato do que de um partido, né? Mas a atuação dele se dá como partido, por quê? Porque ele apresenta candidatos do partido, e a gente está vendo agora no General Mourão, em plena campanha para o Senado do Rio Grande do Sul, né? Então, é assim que o partido... E ele funciona em função da patente dos indivíduos que ele tem, e ele funciona como um partido, como o clássico partido, os partidos socialistas, quer dizer, um partido que tem hierarquia, que tem tarefa, e aí ele mimetiza, né, a força militar num partido político. Então, ali não é só quem tem poder de voto, mas é quem tem o poder da caneta, que é o mais importante. Eles querem assumir cargos no executivo, também no legislativo, mas para eles o legislativo eles sempre funcionaram cooptando o que a gente chamaria de partido fardado, né? Cooptando membros de outros partidos, né? E utilizando também esses outros membros, esses não militares, mas que podem representar os interesses da família militar, né? Não apenas do corpo da tropa, mas também extensivo à família mesma, a filhos, as esposas, etc., para isso. E o Bolsonaro, quando na Câmara, funcionava assim, ele era um representante desse partido militar. O partido militar as vozes mais importantes, as lideranças mais importantes, elas não necessariamente estão no topo da hierarquia. Quer dizer, normalmente são coronéis, são os coronéis que são, embora eles não sejam porta-vontade, eles são os porta-vozes. E internamente eles podem se comunicar, né? Então, também são os quadros intermediários, né, que não se apresentam, inclusive, nas eleições, né, que são as grandes lideranças internas ao partido, né? As lideranças externas são aquelas que podem, de fato, aparecer. Se a gente não tivesse vivendo numa distropia, né, no Brasil, não teria esse número de militares da ativa, inclusive, né? Agora tem uma legislação, a chamada Lei Pazuello, para isso não ser mais possível. Mas é absurdo que se tenha um general da ativa, né, assumindo um cargo mesmo, sem ter nenhuma... ele pede licença, se ele não é eleito, ele volta para casa. Quer dizer, isso é uma das jabuticabas brasileiras, né? Eu acho que não tem outra legislação no mundo que permita isso. Que o cara, olha, eu entrego minha... E isso vale para policial militar também, não é só para os militares das Forças Armadas, né? Vale para as polícias também. Quer dizer, o cara entrega a arma dele e fala assim: estou pedindo licença, tá aqui minha carteirinha da Polícia Federal, agora eu vou ali me candidatar, se eu não for eleito, eu volto para cá para assumir o de delegado e perseguir os meus opositores depois, né, como delegado.
isso, eu tenho a impressão que isso não existe em outros países. E o partido militar ele é constituído internamente por grupos, como a gente fala, né? As Forças Armadas não são um monolito, né? Elas são constituídas por uma série de grupos que ali estão. E como é que eles chegaram nesse momento? Como eles chegaram nessa... tem cálculos que falam que tem 10 mil, tem cálculos que falam que tem 8 mil, tem cálculos que falam 12 mil, então, mais ou menos aí uns 10 mil militares hoje na administração pública brasileira. Como é que eles chegaram a ter esse... O grande problema é que a gente só tem veterinários e espantalhos nas Forças Armadas brasileiras, né? E para ajudar, a gente não tem... A gente, ao invés de ter tanque, a gente tem fumacê. Eu não sei se faz sentido isso em espanhol, mas é a chaminé, né? É assim que funcionam os nossos tanques. Se vocês tiveram a infelicidade de ver o desfile do final de agosto que teve na Esplanada dos Ministérios, é isso, né? A gente tem um negócio que serve para dar tosse, né? Não é para... Então, a gente não tem, nós temos um número de generais absurdo, nós temos mais generais do que os Estados Unidos, por causa do tipo de transição, e principalmente porque, no início desse processo, o processo não teve continuidade. Quando se começou, eu acho que porque o nosso tipo de transição do regime autoritário, né, permitiu que os militares tivessem muito poder, né, então, o que se pensou para o controle das Forças Armadas foi fazê-lo através da política de defesa. Então, se a gente vê o documento da política de defesa de 1996, ele é muito interessante porque ele não fala, ele fala... Eu vou ler. Dá tempo? Ou eu já estou passando muito do meu tempo? 5 minutinhos. Então dá tempo. A política de defesa de 1996, o governo Fernando Henrique, dizia o seguinte: a política de defesa nacional, voltada para ameaças externas, tem a finalidade de fixar os objetivos para a defesa da nação, bem como o preparo e emprego da capacitação nacional em todos os níveis e esferas de poder, e com o envolvimento dos setores civis e militares. Já o documento de 2005 dizia assim: a política de defesa nacional voltada preponderantemente para ameaças externas, é o documento condicionante de mais alto planejamento, bababá. Daí ele repete o que está na outra, e o Ministério da Defesa coordena as ações necessárias à defesa nacional. E a política de defesa de 2012 fala o seguinte: a política nacional de defesa inverte, é o documento condicionante, e lá no meio fala, voltada essencialmente para ameaças externas. Ou seja, então, desde a política de defesa, havia uma expectativa que a política de defesa, né, levasse ao controle das Forças Armadas. E detalhe, a política de defesa de 1996 foi feita por um militar, que era o general Cardoso, primo do Fernando Henrique Cardoso. Como é que era o primeiro nome dele? Esqueci. Mas as GLOs continuaram a ser empregadas, ou seja, desde a Constituição, as Forças Armadas garantiram para si o que elas chamam de poder moderador, o que as Forças Armadas se imputaram como poder moderador, que é a garantia da lei e da ordem, né? Mesmo que tenha havido uma legislação na tentativa de afastar disso, o poder civil jamais se colocou, né, na ofensiva, mesmo quando tinha condição de fazer, não fez, né? E eu acho que o grande momento de inflexão, o primeiro momento de inflexão, não o grande, o primeiro momento de inflexão, ou seja, de que realmente começou-se a ver que precisava se organizar de novo as Forças Armadas como partido político para que elas tivessem os seus interesses aceitos, foi na Raposa Terra do Sol, no não atendimento dos interesses
que as Forças Armadas diziam ser do país, porque estava ganhando muito dinheiro, eu acho, né, do general Heleno deve ter construído umas 2 mansões em representar jagunço, né, porque na Raposa Serra do Sol, o que se estava fazendo era demarcar o território indígena e tirar dali os poceiros, os invasores da terra indígena, porque aquilo é uma reserva indígena. Então, quer dizer, a lei era essa, o decreto foi do Supremo Tribunal Federal e o Lula fez cumprir, mas o general Heleno, na época, era o comandante da Amazônia e ele falou contra a lei. Então, eles já estão acostumados. O Bolsonaro fez escola dentro da própria SEMI de como é que você se comporta quando você não gosta da lei, né? E aí ele perdeu o comando da Amazônia. Então, ali eu acho que foi o primeiro momento de inflexão que eles começaram, de fato, a ver que não bastava eles serem os protagonistas sorrateiros. Eles não poderiam atuar apenas nos bastidores, né? Então, eles começaram a se organizar também, ou voltaram a organização tal, mas eu acho que eles sempre tiveram a noção de que eles, né, são melhores do que a nação, tanto é que eles nunca permitiram e usaram tudo ao contrário. Eu acho que a ABED representa um pouco isso, né? Como eles usam os instrumentos que são para compartilhar para os interesses deles e os instrumentalizam para os interesses deles, né? Então, porque eles acham, de fato, eles pensam, de fato, que eles são melhores do que os civis em qualquer coisa, né? E porque eles são patrióticos, não sei aonde que eles se arrumaram, tal. Mas esse partido militar, como eu estava falando, para voltar ao partido militar, ele se organiza hoje em mais ou menos 4 grupos, né? Um grupo que é o que, de fato, comanda o Partido Militar, que dá liga ao Partido Militar, que é o mais ideológico, que, de fato, é de direita, é conservador, acha que a gente que não pode ter que a gente está fazendo balbúrdia da universidade, não pesquisa, né? Tem que pensar também que se a gente pega os grandes próceres desse partido, como, por exemplo, o Heleno ou o Braga Neto, tal, eles só são sumidade se for de sumiço em termos de formação, né? de formação intelectual, de formação de educação mesmo, né? Da formação do caráter intelectual, nesse sentido, né? E que, então, não acredita mesmo nessas coisas que estão se falando, estão se fazendo. Tem a maioria, que é, como em qualquer partido político, que é aquele que vai com... Maria vai com as outras, como a gente chama no Brasil, né? Que é aquele que segue a decisão da maioria, né? Então, não, se a maioria vai para cá, eu vou para cá, se a maioria vai para lá, eu vou para lá. Não pensa muito no que significa ir para lá ou para cá. 15 minutos. Então, bom, vou falar, tem dois coisinhas, depois no debate eu complemento. Tem a turma da boquinha, né, que é aquele que quer os cargos, que quer os 200 mil do presidente da Petrobras, né, além do salário de general, e que não tem nenhum problema em ganhar um salário desse num país onde a população voltou a participar do mapa da fome, né? E tem mais recentemente o Vale Tudo para tirar o PT. Qualquer coisa é melhor do que o PT, porque eles identificam no PT justamente o partido que tirou essas prerrogativas que eles tinham. Sem lembrar que o Fernando Henrique, né, de fato, tinha um projeto muito mais asfixiante para as Forças Armadas. Basta lembrar que o primeiro documento é do Fernando Henrique. Então, e que foi o Fernando Henrique que criou o Ministério da Defesa. Tal. Então, esse era o caminho. De fato, era o caminho que seguiu a Argentina. Você primeiro estrangula, né, e depois você reforma. Não Forças Armadas são importantes, sim, mas a gente tem que ter Força Armada que represente, de fato,
a garantia da soberania nacional e não capitais do mato, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Muito obrigada. Desculpa, passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado, professora Suzilei. Eu imediatamente passo a palavra ao professor José Manuel Ugarte. Bom, vou pedir desculpas por não falar, não dar minha palestra em português, porque meu português é um português de praia brasileira, ao fim, mas é limitado, ¿no? Bueno, mi perspectiva en materia de relaciones civiles militares es fundamentalmente una perspectiva basada, ¿no?, en el clásico Huntington, ¿no?, y las relaciones de poder, ¿no?, particularmente, bueno, las pautas de autoridad que se aplican magníficamente a la problemática latinoamericana, ¿no? Me refiero, bueno, amplitud relativa sobre todo, ¿no? Distancia relativa, unidad relativa, etc. Michael Desk ha aportado algunos elementos también, así como Yehuda Ben Meir, ¿no?, en Israel. Bueno, también quiero destacar Sam Fitch, ¿no?, y su interesantísimo trabajo, ¿no?, particularmente su visión respecto de los efectos de la Guerra Fría en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿no? También fue formado en la práctica. Es decir, en mi desempeño por 25 años como asesor de las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara de Diputados de Argentina, ¿no? Igualmente, bueno, con tiempo posterior como asesor también en el Ministerio de Defensa. Hay aspectos que quiero destacar. Argentina, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, recordemos que solamente México, Venezuela, Colombia, bueno, y Costa Rica por no tener fuerzas armadas, ¿no?, lograron salvarse de los golpes de Estado, ¿no?, motivados por las doctrinas de seguridad continental o seguridad nacional, como es que conocemos. Bueno, cuando comenzó el gobierno argentino, ¿no?, Argentina era un país, al momento de asumir, era un país mucho más militarizado, aún que Brasil, ¿no? O sea, yo quiero destacar particularmente el control absoluto que tenían las Fuerzas Armadas de la seguridad interior y de la actividad de inteligencia, aspectos realmente claves, ¿no? Además que, bueno, las empresas militares son una parte sustancial del Producto Bruto. Bueno, yo quiero destacar que formé parte de un grupo de políticos y técnicos que se propuso desmontar pieza por pieza ese mecanismo que era lo que posibilitaba que las Fuerzas Armadas mantuvieran el poder real, aunque nominalmente fueran los gobiernos civiles los que tuvieran el poder, ¿no? Particularmente quiero destacar que lo que nos fijamos como objetivo fue lograr que la política de defensa establecida por las autoridades electas fuera acatada hasta por, vamos a llamar, hasta por el último escalón de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, no se logró en un día, no fue sino sin idas, venidas, bueno, motines militares, ustedes recordarán perfectamente, Semana Santa, Montes Caseros, Villa Martelli, bueno, La Tablada, etcétera. Bueno, toda una serie de cuestiones realmente, ¿no? Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. La idea que presidió esta tarea, que yo creo que es una experiencia realmente importante para América Latina, fue lograr que las Fuerzas Armadas quedaran estrictamente limitadas a su función de defensa, ¿no? Defensa de la soberanía, como decía recién Suzilei, soberanía, independencia e integridad territorial del país, ¿no?, a la misión militar clásica. Excluirlas absolutamente de la seguridad interior y en materia de inteligencia limitarlas a la inteligencia militar. Bueno, crear un Ministerio de Defensa con facultades y capacidades humanas y materiales para ejercer una adecuada conducción, ¿no? Yo diría que esto último, lamentablemente,
Nunca se acabó de lograr del todo, pero bueno, se avanzó realmente significativamente en este aspecto. Yo creo que fue fundamental lo primero que yo diría que fue fundamental, haber logrado construir un sólido consenso, construir un sólido consenso político respecto a cuál debía ser la misión de las Fuerzas Armadas, para qué debían estar las Fuerzas Armadas, consenso político que permitió la sanción de 4 leyes fundamentales: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la ley de Servicio Militar Voluntario, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Ley de Inteligencia Nacional, ¿no? Aquí, bueno, agregaría también, bueno, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Bueno, básicamente entonces, el aspecto fundamental de este consenso, que fue su base yo diría, fue que la misión de las Fuerzas Armadas debía estar ceñida a disuadir y, en caso necesario, rechazar agresiones militares provocadas por Fuerzas Armadas de países extranjeros, ¿no? Esta fue la base, yo diría, fundamental sobre la cual se partió. Y por otra parte, establecer sólidamente la autoridad del presidente de la Nación y del ministro de Defensa respecto de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que, bueno, en todo esto realmente hubo marchas, contramarchas, idas y venidas, ¿no? Estoy hablando de un proceso que, bueno, ha tenido lugar por espacio de 3 décadas, pero bueno, al cabo de los cuales la Argentina, si bien no puede equipararse a aquellos países que tienen relaciones civiles militares absolutamente consolidadas, ha logrado avances importantes en este aspecto, ¿no? Y en este sentido quiero destacar un paralelismo con Chile, que Chile también Argentina tuvo la ventaja inicial de una transición prácticamente sin condiciones, es decir, la derrota de Malvinas, algo que por supuesto no cabe festejar, tuvo, si se quiere, el aspecto determinó la retirada del poder casi incondicional de las Fuerzas Armadas, aunque pocos años después tratarían de retornar a las posiciones originarias a través de la presión, bueno, y de estos motines militares que he señalado, ¿no? En el caso de Chile, en cambio, Chile, al igual que Brasil, partieron de transiciones condicionadas. Pero Chile, en una labor lenta pero segura, fue librándose de los condicionamientos, sobre todo a partir de los sucesivos gobiernos de la Concertación, la reforma constitucional del 2005 que permitió librar a Chile de buena parte de la herencia que hemos señalado, y sobre todo yo diría la ley orgánica del Ministerio de Defensa, ¿no? Realmente que estableció todas las condiciones necesarias para un adecuado control civil. Lamentablemente se ha retrocedido en estos últimos años, ¿no? Particularmente asignando a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad interior, asignando a las Fuerzas Armadas la dirección de la inteligencia civil, en fin. Evidentemente nos encontramos en Chile con un gobierno que, bueno, ha optado, evidentemente, por cuestiones de política interna, por tratar de recostarse en las Fuerzas Armadas, y en ese sentido, bueno, ha desandado poco, pero ha desandado algo de ese camino tan importante y valioso, camino que en el caso de Chile tuvo la colaboración del carácter profesional de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no? Realmente esa impronta profesional tan fuerte que tuvieron las Fuerzas Armadas chilenas, o que tienen las Fuerzas Armadas chilenas, yo creo que ha colaborado mucho en el caso chileno, ¿no? Mientras que en el caso brasileño, partiendo de una transición condicionada, como fue el caso chileno, sin embargo, su clase política omitió, en definitiva, realizar un camino
similar al chileno, es decir, eliminar los condicionamientos dejados por el poder militar en retirada, ¿no? Y por otra parte, bueno, contando además, algo notable en el caso brasileño, ¿no? Contando con fuerzas armadas con un clarísimo sentido estratégico corporativo, digamos, en cuanto a contrapesar sutilmente cualquier avance que tuvieran los sucesivos gobiernos en materia de control civil con sucesivas ventajas, ¿no? En el caso brasileño, recordemos, por ejemplo, se comenzó con ministerios militares. La ley complementaria 97 determinó la creación del Ministerio de Defensa por Fernando Henrique Cardoso. Bueno, casi simultáneamente tuvo lugar durante el mismo gobierno la creación del Gabinete de Seguridad Institucional bajo conducción militar, al cual fue asignada la conducción de la actividad de inteligencia militar y civil, la dependencia. Recordemos que está a cargo de un general, ¿no? O de un militar estatutariamente, ¿no? Bueno, la conducción de la inteligencia, de la actividad de inteligencia en su conjunto, la dependencia directa de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y por otra parte, un órgano a nivel ministerial que curiosamente, ¿no? Es asesor inmediato del presidente de la Nación en materias también de defensa, es secretario del Consejo de Defensa, bueno, y tiene otra cantidad de funciones, ¿no? Respecto de esa sutil vinculación, ¿no? De esa sutil, vamos a decir, carácter estratégico, ¿no? Y sutil vinculación de las Fuerzas Armadas brasileñas y el poder, bueno, permítaseme también señalar otro aspecto que yo creo que es interesante. Cuando las leyes complementarias 117, pero sobre todo la 136, provocó un cierto incremento de las facultades del Ministerio de Defensa, por la misma ley también se incrementaron significativamente las facultades de las Fuerzas Armadas de Seguridad Interior, las facultades de las Fuerzas Armadas en funciones no. En definitiva, ese sutil equilibrio, recordemos además que se creó el Ministerio de Defensa, pero todos los sectores de formulación de política de defensa quedaron en manos militares hasta que finalmente fueron transferidos al Estado Mayor Conjunto. Bueno, ni hablemos, por supuesto, a partir del gobierno Temer, este proceso se acelera sensiblemente con la restitución del Gabinete de Seguridad Institucional, que bueno, había sido suprimido en el último año de gobierno de Dilma, ¿no? De la presidenta Dilma. Bueno, volvió a partir de Temer, con un sustantivo incremento de sus facultades, ¿no? Recordemos además, bueno, la sanción de la ley 13.491, que estableció la competencia de la justicia militar en el caso de actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de garantía de ley y orden, etcétera, etcétera. Bueno, la importancia que pasaron a tener este tipo de operaciones. Bueno, en fin, ni hablemos, por supuesto, ahora, a partir de Temer, por primera vez el ministro de Defensa pasó a ser militar. Recordemos, bueno, no hablemos actualmente, si mal no recuerdo, 8 ministros militares y cerca de 7.000, entre 6.000 y 7.000 oficiales de las Fuerzas Armadas. En fin, todo esto de alguna manera nos deja interesantes lecciones, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que las cuestiones relativas, ¿no?, a las relaciones de poder y en particularmente a quién controla la seguridad interior y la actividad de inteligencia, no debieran ser, vamos a llamarle, ignoradas, ¿no?, por los gobiernos democráticos en América Latina. Y esto por una razón que no es necesario demasiado estudio de ciencia política para determinarlo, ¿no? Si un gobierno, para establecer la tranquilidad interior y para tener conocimiento de qué sucede en el país, debe depender de las Fuerzas Armadas, difícilmente va a poder ejercer adecuadamente su conducción, ¿no? Entonces realmente creo que más allá de
vamos a ver, de una exposición teórica, ¿no? Que bueno, de todas maneras, tengo algunas cosas escritas, ¿no? Como muchos aquí, ¿no? Sobre este tema. Básicamente lo que quiero destacar es este aspecto, ¿no? Fundamentalmente, construir, uno diría, construir un ministerio de defensa civil, ¿no? Y militar también, ¿no? Con conducción civil, pero por supuesto con participación militar desde ya, con capacidad real de conducción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Limitar estrictamente la función de las Fuerzas Armadas a la defensa en su sentido clásico, ¿no? Esto en el caso latinoamericano es más importante aún, diría, por las circunstancias de la Guerra Fría que he señalado, que en otras regiones, ¿no? Fundamentalmente, formar cuadros políticos expertos o especializados en defensa. Es necesario que el Ministerio de Defensa conduzca también la educación militar. La educación militar funciona en Brasil como un sistema cerrado. Bueno, es necesario que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación tengan parte también en la educación militar. En fin, y sigo insistiendo que no pretendo de ninguna manera dar lecciones, ¿no? Y mucho menos pretender que la Argentina puede dar lecciones ni en este ni en ningún otro aspecto, ¿no? Todavía estamos bastante lejos de hablar, ¿no? Mi amigo David Payon Berlin sostiene que la Argentina tiene una democracia consolidada. Ojalá sea así. Yo personalmente pienso que nos faltan 15 años para lograr eso, ¿no? De todas maneras, bueno, yo creo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, otros están continuando la tarea, ¿no? En fin, yo creo que realmente es importante consolidar el avance y, bueno, partir de una base. Nos preocupa particularmente el caso de Brasil por una razón muy sencilla. El problema de Brasil en materia de relaciones civiles militares no es solamente de Brasil, es de toda América Latina, de la Argentina en particular, país vecino y amigo de Brasil, ¿no? No sendo en fútbol no, en fútbol la guerra, ¿no? Pero en otros aspectos realmente, país profundamente amigo, aliado de Brasil, ¿no? Entonces lo que sucede en Brasil, ¿no? Nos preocupa visceralmente a los argentinos, ¿no? Espero entonces que estas modestas palabras puedan contribuir de alguna manera, ¿no? Al fortalecimiento del control civil de las Fuerzas Armadas y de la democracia en Brasil, que nos preocupa a los argentinos, yo reiteraría, visceralmente. Muchas gracias. Muito obrigado, professor José Manuel. De imediato, então, passo a palavra ao professor Scott Stolefson. Professor. Muito obrigado. Eu sou decano acadêmico de assuntos acadêmicos no William J. Perry Center, isso para estudos hemisféricos de defesa em Washington. E essa ideia de estudos de defesa que nós trabalhamos realmente se aproxima muito a ABED com sua educação também em defesa. Para mim, realmente é uma grande honra estar com vocês aqui hoje, essa tarde, nessa mesma mesa redonda. Quero agradecer à ABED, especialmente ao presidente, o Eduardo Munhoz Shortman, mas também toda a diretoria da ABED. Muitos amigos nossos, quero saltar a presença de Daniele Aires, de Santa Catarina. Daniele, muito boa tarde. E para mim é um motivo de grande orgulho estar aqui com os outros participantes, a Suzilei, José Manuel e também Rafael, representando países muito importantes nessa discussão. Brasil, Argentina, Espanha. E eu vou dizer algumas coisinhas só sobre os Estados Unidos hoje, mas vou partir para mais teoria do que propriamente estudo de caso.
Então, eu quero também agradecer a todos que estão participando hoje, virtualmente. Para mim, uma pena que não estamos em João Pessoa, mas com a pandemia, isso nos dá novas opções, né? de termos com nós, da Espanha, da Argentina, nessa sessão. E uma declaração bem rápida de responsabilidade: as opiniões aqui expressas são minhas, não são a política oficial nem do nosso Centro Perry, do Departamento de Defesa, nem do governo dos Estados Unidos. E antes de começar, eu quero oferecer uma observação pessoal, que em muitos aspectos está no centro de minhas principais observações esta tarde. Nos anos 1986 e 87, eu fiz pesquisa para minha tese de doutorado no Brasil. E durante esse período, eu procurei muito me envolver com o maior número possível de pessoas que estavam trabalhando em assuntos de defesa. A verdade é que eram poucos e poucas. Um dos grupos mais vibrantes nessa época era a BRASA, a Associação de Estudos Brasileiros. Eu estive lá numa conferência da BRASA. Naquela época, talvez tínhamos 20 integrantes, 25, 30 no máximo. E já participei em vários ENABEDs, e na conferência mais recente, nacional, em São Paulo, havia mais de 80 pessoas apresentando trabalhos relacionados à defesa e à segurança. Para mim, esse número 800 é um número muito impressionante. Tenho quase certeza que a ABED é a maior associação desse tipo nas Américas, incluindo os Estados Unidos, e Canadá e México. Mas não são somente esses números que chamam a atenção. É também o amadurecimento dessa associação, que representa muitas organizações, com membros civis, uniformizados. Eu noto que hoje temos alguns uniformizados com nós, muito obrigado. Com muitos jovens, muitos universitários, programa de associações regionais. E devo dizer que, para mim, esse orgulho de estar nessa mesa redonda como participante do exterior também representa essa ideia de alargar, aumentar um pouco a ABED em relação no nível internacional. Então, com uma liderança muito profissional, que muda regularmente, quero aplaudir a ABED por esse crescimento, por esse aprofundamento e por essa ampliação. Eu sei que existem outras associações, como a ABRE, Relações Internacionais, que também tem uma função muito importante nessa área, mas não vejo igual a ABED nas Américas. Voltando um pouco para nossos estudos de caso. Em grande parte, nosso mundo hoje, incluindo os Estados Unidos e Brasil, as relações entre civis e militares nas democracias estão enfrentando grandes desafios. Nos Estados Unidos, a nomeação de generais aposentados, como General Mattis, sobre o presidente Trump, e o General Austin, sobre o presidente Biden, para chefiar o Departamento Secretaria de Defesa, levantou questões sobre o equilíbrio civil-militar. No ano passado, 1º de junho, a retirada de manifestantes de perto da Casa Branca para abrir espaço para o presidente prejudicou as relações civis-militares. O próprio chefe da junta de chefes do Estado-Maior, o Chairman, Joint Chiefs, o General Mark Milley, fez uma grande meia-culpa na semana seguinte, dizendo que não deveria estar ali no ato político. O ataque de 6 de janeiro deste ano, no nosso próprio Congresso, durante um momento quase sagrado na contagem de votos eleitorais, colocou muitas tensões nessas relações civis-militares. Uma investigação do Congresso está examinando esses desenvolvimentos e um relatório, com certeza, deverá ser disponível para todos dentro de algum tempo.
E, por último, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, as forças militares e também diplomáticos, colocou ainda mais pressão nas relações civis militares. Algumas dessas tensões fazem parte do discurso partidário, político, e por aqui existe muito debate sobre essas relações civis militares. Não vou entrar em todos os detalhes, mas eu chamaria atenção a Foreign Affairs, que tem publicado vários artigos ultimamente nessa área. Um outro, Small Wars and Insurgencies, também tem esse debate em vários artigos. Para mim, esses debates são muito importantes. Temperatura muito alta, às vezes, e, para mim, quanto mais alta essa temperatura e essas paixões descontroladas, mais que nós, como nosso Centro Perry, a própria BED, precisamos tomar uma pausa, respirar assim, bem fundo e dar uma olhada ampla para onde estamos. E, para mim, quanto mais essa disputa se torna uma disputa partidária ou política, mais devemos voltar para a teoria no nosso conhecimento e na nossa análise. Então, para mim, muito alegre aqui que o Rafael falou bastante sobre a teoria e usando vários problemas, metáforas para orientar essa análise. Suzilei usando Alain Fouquier, Oliveira Ferreira, Guillermo O'Donnell e outros. E também José Manuel Ugarte usando Huntington, Sam Pitch, David Pine Berlin. Para mim, essa análise sempre tem que partir de um momento teórico, de um ponto teórico. Eu quero, bem rapidamente, usar um pouco de teoria de Max Weber, que há 102 anos, mais ou menos, esse sociólogo alemão proferiu uma palestra muito importante, Política como Vocação. E essa palestra mudou a nossa compreensão do papel do Estado e tem implicações importantes para a nossa compreensão de defesa e segurança até hoje. Começamos com a famosa definição do Estado de Weber, como uma entidade que tem um monopólio sobre o uso de poder coercivo, legítimo, em um dado território. Sem entrar em grandes detalhes, porque a maior parte dos participantes aqui já entendem muito bem essa teoria. Eu diria que nos países representados aqui hoje nessa discussão, realmente nós temos estados fortes. Eu acho que, nesse sentido, esse não é o grande desafio para as nossas democracias. Mas sempre temos que dar uma olhada nessa. Se estamos analisando, por exemplo, Haiti hoje, depois do terremoto lá, e vemos que as próprias autoridades do Estado não podem chegar em alguns lugares por causa dos gangues que controlam rodovias, acesso. Isso é algo preocupante. Então, eu não digo que todos os países do mundo têm uma boa nota nessa área, mas eu acho que os países representados aqui têm estados fortes. O segundo ponto do Max Weber, sua palestra apresentou seu famoso conceito de legitimidade do Estado, com base em três tipos de autoridade. Autoridade tradicional, baseada no hábito e no costume. Autoridade carismática, baseada no carisma, heroísmo de um líder, é algo muito pessoal. E, terceiro, a autoridade jurídico-racional, baseada em estatutos e leis válidas que são aplicadas por funcionários públicos treinados tecnicamente. Então, o Estado moderno baseia sua legitimidade principalmente na autoridade jurídico-racional. Esse deve ser nosso objetivo, uma democracia moderna. Aqui, eu acho que existem desafios para alguns dos nossos países, especialmente quando temos o populismo de direita, que impõe novos desafios em relação aos militares.
eu acho que estamos, então, num momento em que essa parte da teoria do Max Weber realmente precisamos dar uma olhada muito profunda. E, por último, o terceiro ponto do Weber, da Max Weber, o ensaio denominado burocracia, no qual argumentou que uma burocracia moderna é necessária para apoiar a autoridade nacional legal. E para Max Weber, essa burocracia moderna é baseada nesses princípios. Primeiro, especialização em tarefas. Segundo, uma hierarquia de autoridade. 3, seleção formal de pessoas com base em habilidades e competências técnicas. 4, regras e requisitos. 5, interações profissionais quase impessoais. 6, orientação de carreira. 7, importância do conhecimento e da formação. E é isso que nos leva ao papel da ABED na promoção do conhecimento da educação em defesa. Eu vou inserir aqui uma pergunta que surgiu aqui, orientação de carreira. Uma pergunta do professor Peterson, muito obrigado, Peterson, sobre os Estados Unidos e como os civis entram em carreira de defesa. Bom, existem várias maneiras, mas uma pelo qual eu e meus colegas têm entrado é que nós chamamos de Title 10. O nosso governo tem autoridade de contratar pessoas por prazos menores, 1, 2, 3, 5 anos, acho que 6 é o máximo, por essa via. É usado muito para professores, mas também tem aquela carreira profissional que está encontrado no nosso Departamento de Defesa, e, nesse sentido, isso passa mais para uma lógica normal de entrar em qualquer burocracia. Não é tão diferente de entrar em outro ministério, vamos dizer. Bom, em suma, para voltar ao Max Weber, estava dizendo que as burocracias são importantes, as instituições são importantes, precisamos corrigi-las se quisermos ter um Estado eficaz, eficiente. Eu vou passar por muito que eu queria falar hoje sobre as tensões, tendências e temas que nós estamos vendo na nossa própria experiência no Centro Perry, e terminar. Nesse mundo de grandes tensões nas relações entre civis e militares, se Max Weber voltasse hoje, examinasse a educação em defesa no nosso hemisfério ocidental, o que ele diria? Eu acho que certamente não sairíamos com uma nota 10, mas também, dependendo do país, em raros casos, em democracias, estaríamos completamente falidos. Mas eu diria que existe muito, em inglês chamamos de room for improvement. Existe muito lugar para melhoria em nossas universidades, nos nossos centros de pesquisa, e eu espero que, ao longo prazo, a ABED pode continuar dando apoio a esse tipo de análise, e a educação em defesa pode desempenhar um papel importante no apoio a uma democracia moderna. Então, por fim, desejo muito sucesso à ABED, pois busca dar um espaço para pensadores, educadores, servidores públicos discutirem questões de defesa. E saiba que o nosso Centro Perry estará pronto para cooperar e colaborar com todos vocês que estão aqui hoje, pós-pandemia, pós-Covid-19. Quero convidá-los todos para nos visitarem no nosso Centro Perry. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Scott. Nós agora vamos para a segunda etapa da nossa mesa redonda, que é a parte do debate. Já chegaram algumas questões aqui pelo chat. Eu vou lê-las aos dois
uma delas já foi respondida pelo Scott, eu vou ler essas duas questões. Quem quiser enviar questões pelo chat, fique à vontade. Quem quiser também fazer questões, abra sua câmera, se inscreva, né? Levante a mãozinha, né? Usando aqui o aplicativo, a função do aplicativo, reações, reactions. Vocês clicam ali, aí tem a opção de levantar a mão, aí eu posso ver. E se apresentem e façam uma intervenção, façam uma pergunta, né, não uma intervenção, uma pergunta breve, concisa, objetiva para os nossos painelistas. Enquanto isso, eu leio aqui as duas perguntas que já foram colocadas. Então, a professora Tamires faz uma pergunta ao professor Ugarte. Como a Argentina lida com a questão da educação militar? Há instâncias de participação e avaliação civil nos processos de elaboração de currículo? A outra questão que permanece aqui no chat é da professora Marina Vitelli, pergunta ao professor Rafael Martínez. Os recientes episodios de interacción entre Vox y miembros de las Fuerzas Armadas representan un riesgo para las relaciones civiles militares en España? Então, fazemos essa primeira rodada e depois damos sequências a novas rodadas de perguntas. Então, por favor, professor Ugarte. Muito obrigado pela pergunta. É interessante a questão. Bom, foi um processo bastante largo, de todas maneiras, ¿no? Se comenzó, digamos, por, vamos a llamar, examinar, ¿no es cierto?, los currículos, las materias, etcétera, ¿no? Pero bueno, el primer paso importante fue la creación de un órgano destinado precisamente a la política educativa, ¿no? Un órgano civil dentro del Ministerio de Defensa dedicado a analizar la política, a formular la política educativa, a analizar la implementación por parte de la política educativa por parte, bueno, de las Fuerzas Armadas. Es decir, originariamente fue la Subsecretaría de Formación, ¿no? Luego, bueno, actualmente es la Dirección Nacional de Formación del Ministerio de Defensa, ¿no? Que tiene competencia para formular la política educativa de la defensa, junto con la colaboración del Ministerio de Educación, y tiene en este sentido, ¿no?, autoridad funcional, ¿no?, respecto a los institutos de las Fuerzas Armadas, ¿no? El siguiente aspecto, ¿no?, que uno diría que fue importante, ¿no?, o bueno, no fue, cronológicamente fue inclusive anterior, ¿no?, la transformación de los institutos educativos de las Fuerzas Armadas en institutos universitarios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, transformación en, podríamos llamar, universidades militares bajo conducción del Ministerio de Defensa, y por otra parte también con participación del Ministerio de Educación, desde el momento que, bueno, todas las carreras, etcétera, deben ser evaluadas y aprobadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿no? Y lo último, más reciente, en el año 2015, por ley, fue la creación de la Universidad Nacional de la Defensa, bajo dependencia del Ministerio de Defensa. Es decir, se trata de una universidad que integró dentro de su seno, integró a todos los institutos de formación y perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas, así como también a la Escuela de Defensa Nacional, ¿no?, con otro nombre, denominando la Facultad de Defensa Nacional, vendría a ser el equivalente de la Escuela Superior de Guerra brasileña, ¿no? Bueno, entonces a partir de esta Universidad Nacional de Defensa, ¿no?, está bajo conducción civil, ¿no? Su director fundamental es el ministro de Defensa, ¿no?, y un subsecretario, un secretario del Ministerio de Defensa, bueno, se ocupa de ella también, bueno, con obviamente participación de las tres Fuerzas Armadas igualmente, ¿no? Es decir, que en este sentido hay una, yo diría, participación
del Ministerio de Defensa en la formulación de la política educativa, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, las necesidades de las Fuerzas Armadas, ¿no? La formulación de la política educativa, la aplicación de la política educativa, ¿no? Por otra parte, bueno, la designación de los docentes, ¿no? De los institutos militares se realiza por concurso, ¿no? Vamos a decir, realizado por las Fuerzas Armadas con participación del Ministerio de Defensa, ¿no? Es decir que, bueno, realmente podríamos decir que hay dos actores fundamentales, ¿no? En todo lo relativo a educación militar, que son el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tenemos que agregar también al Ministerio de Educación, que tiene asimismo un rol bastante significativo. No sé si la pregunta está respondida, pero bueno, quedo abierto a toda otra inquietud adicional. Muito obrigado, José Manuel. Rafael, por favor. Hola, muchas gracias. A ver, me gustaría primero precisar alguna cosa. La crisis económica de 2008 provoca en España el surgimiento de los indignados, el llamado 15M, en 2011, y ello, que luego se sigue en Wall Street y sigue en muchos más sitios, y ello provoca el surgimiento de dos fuerzas políticas, Vox y Podemos. Las dos fuerzas políticas son dos fuerzas que representan una reacción populista por la derecha y por la izquierda a la situación sociopolítica y sobre todo económica que se vivía en ese momento en España. Es un poco parecido a la crisis del no nos representan, Argentina, y aquí con la idea de, ante la crisis, los dos grandes partidos tradicionales han reaccionado protegiendo a los bancos y no protegiendo al ciudadano. Y aparece una reacción fuerte, muy intensa, por la izquierda, el partido Podemos, extrema izquierda, y por la derecha, Vox, extrema derecha. No obstante, el componente de extrema derecha en España, en la medición histórica que tenemos desde los estertores del franquismo, es decir, estamos hablando desde el año 71, la extrema derecha en España, es decir, la autoubicación ideológica de los ciudadanos en la extrema derecha, en posiciones de 9 y de 10, escasamente ha superado nunca el 5%. Incluso hoy, año 2021, cuando seguimos haciendo esa medición y a los españoles le preguntamos, oiga, de 1 a 10, ¿dónde se ubica usted en las posiciones 9 y 10? No superamos ahora mismo el 9% de los españoles que se ubican en esa posición de extrema derecha. Nos pasa lo mismo en la extrema izquierda. ¿Qué quiere esto decir? Que tanto Vox como Podemos son partidos que recogen la extrema derecha y recogen a la extrema izquierda, pero que sobre todo y esencialmente representan un descontento con la política tradicional, con la democracia representativa y con los mecanismos que la democracia representativa tiene y utiliza para resolver los problemas. Digo esto porque haríamos mal en identificar Vox como un partido exclusivamente de extrema derecha o Podemos como un partido exclusivamente de extrema izquierda. Es decir, Podemos ahora mismo recoge el 13% y Vox recoge el 15%. En España no hay un 15% de extrema izquierda, de ciudadanos de extrema izquierda, ni hay un 15% de ciudadanos de extrema derecha. Digo esto para contextualizar y que se sepa de qué estamos hablando. Respecto de los militares, todas las fuerzas políticas españolas en las últimas elecciones han presentado a exmilitares como candidatos a congresistas. De hecho, el Partido Popular tiene militares congresistas, el Partido Socialista tiene exmilitares congresistas, Podemos tiene exmilitares congresistas y Vox tiene exmilitares congresistas y senadores. Vox es cierto que es la fuerza política que más exmilitares, porque un militar en activo no se puede presentar nunca como candidato, tienen que renunciar a la condición de militar para poder presentarse a candidato político. Por lo tanto, es cierto que hay más militares en Vox que en el resto de las fuerzas, pero todas las fuerzas políticas tienen. Lo digo esto para que se vea que dentro de las Fuerzas Armadas hay pluralidad ideológica. Hay gente que se presenta como candidato, que cuando acaba su carrera militar se ha presentado ni más ni menos que un jefe del Estado Mayor. Se presentó como candidato por la lista Podemos y hay otro ex jefe del Estado Mayor que una vez que abandonó la carrera militar se presentó como candidato por las listas del Partido Popular. Es decir, hay en todo. Lo que sí que es cierto, y esto lo estamos midiendo, de hecho estoy haciendo un trabajo ahora mismo sobre eso, es el impacto que ha tenido en los colegios electorales en los que sabemos que hay una mayor presencia militar
por la existencia de cuarteles, por la existencia de casas residenciales, de casas militares, y por lo tanto sabemos que en esos colegios electorales hay más militares y familias de militares que en otros colegios, el impacto que hemos conseguido medir allí es que en esos colegios el crecimiento del voto a Vox es un 5% respecto de la media española. Es decir, la media española a Vox, ya he dicho, es de un 15%, en esos colegios estamos en torno a un 20-21%. Y en cambio Podemos, en esos colegios, la media en España es de un 13% y en esos colegios electorales pierde 9 puntos, no supera nunca el 5%. Por lo tanto, sí que hay una cierta tendencia al voto de los militares hacia Vox que no existe hacia Podemos. Si yo puedo quebrantar o no las relaciones civiles militares, yo ahora mismo creo que no, creo que estamos lejos de eso porque no hay una intoxicación de los militares en activo dentro de la política. La separación es radical. Muito obrigado, professor Rafael. Chegou aqui mais uma questão da Rafaela Vecchiato, perguntando ao professor Scott qual teoria citada precisaria ser revista. Ela pergunta ao professor Scott. Eu gostaria de encaminhar também uma questão, na verdade, duas questões da professora Suzilei. Elas são questões, assim, não tanto de caráter teórico, mas conjuntural. Um primeiro ponto que me chamou a atenção na tua fala, Suzilei, foi a ênfase dada à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à demarcação das terras da reserva indígena Raposa Terra do Sol, como o período, o evento que teria virado a chave no Partido Militar. Até então, a maior parte das pessoas que têm trabalhado tem enfatizado muito a questão da Comissão da Verdade como sendo o fator desencadeador. Minha questão é, que tu desdobrasse um pouco mais, ou seja, a relevância dessa decisão judicial em relação, por exemplo, à decisão política da criação e do resultado da Comissão da Verdade, e que se é interessante a gente pensar sempre do ponto de vista assim ou seja, os atores políticos fazem uma coisa e aí então os militares reagem, ou seja, se eles são apenas reativos ou se seria mais conveniente pensar em termos de, existe um projeto, existe uma agenda própria de presença de espaço, de manutenção de espaço ou de recuperação de espaço, algo nesse sentido, falando especificamente com relação aos militares brasileiros. E como não chegou mais nenhuma questão aqui no chat, eu vou me dar o direito de fazer também uma questão para o Scott. Eu acredito que há 30 anos, em torno de 3 décadas, o Perry Center vem provendo formação de quadros civis e militares para os países da América Latina. Eu gostaria que tu, em brevíssimas palavras, nós temos mais 10 minutos apenas de mesa, tu fizesse um pequeno balanço dos resultados da formação e do impacto que a formação do Perry Center tem tido nas burocracias militares e civis do nosso continente. Eu sei que é uma tarefa difícil, dado o tempo, mas eu gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido. É isso. Muito obrigado. Primeiro, por que eu dato na Raposa Terra do Sol? Eu já respondo a sua segunda pergunta. Porque os militares são proativos, eles não são reativos. E por que é a Serra do Sol? Por que é naquele momento que eu estou datando o início, o start? A lei de defesa, que muda predominantemente, é de 2008. Então, tem que ser alguma coisa anterior que leve a que, por que eles queriam, garantir aquilo que eles diziam que estava na Constituição? Não precisa na lei de defesa. A lei de defesa ela é omissa. No máximo, ela é omissa. No entanto, eles conseguem pôr o aposto ali, o predominantemente. E depois essencialmente, que é pior ainda. Então, é um crescendo.
né? E por que eu enfatizei ser do STF? Porque o que o Heleno fez não era só um desacato à autoridade, não era só um desacato, o que o militar não pode se colocar, mas o que ele fez foi ilegal, porque a lei, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, a lei é essa, ele não pode falar, não, eu não vou cumprir a lei, está errada a lei. Bom, está errada a lei, vai lá no Congresso, vai lá com seus partidos e faz a lei mudar. Agora, você, chefe da Amazônia, né, que está ali fardado, tem arma, você não pode dizer que você não vai cumprir a lei. Então, por isso que eu enfatizei, porque não foi só um desacato, né? Foi muito pior que isso. E ainda assim, na minha opinião, a punição dele foi ridícula. Ele perdeu o comando. Foi como quando o Mourão também fez pronunciamento aí no Sul, que tiraram o comando dele e botaram ele lá em Brasília para fazer alguma coisa para ganhar verba de representação. Então, quer dizer, as punições para esses sujeitos são, na verdade, promoções, né? Agora, teria que olhar do ponto de vista isso é uma pesquisa que um dia, quem sabe, eu faça, nas punições militares dentro do Tribunal Militar, que é outra excrescência, né? Vamos combinar que Tribunal Militar, que num país que nem guerra tem, nunca, vai julgar o quê? Né? Enfim, outra jabuticaba. Acho que respondi. Obrigado, a comissão da verdade entra na conta de que tudo menos o PT. É tudo culpa do PT que aconteceu de errado. E eu acho que para os militares, é melhor que a gente veja assim. Porque daí a gente não percebe que é muito mais longa essa história. Né? Que o Castelo foi só parcialmente feliz quando ele fez a reforma lá em 67, né? 67, a reforma administrativa dos meios militares, que estancou a possibilidade de lideranças como aquele coronel que quase ganhou do Médici a representação. Esqueci o nome, Albuquerque Lima. Mas é isso, quer dizer, não funcionou, porque eles continuaram a criar essas lideranças internas que veem os civis como inimigo. O inimigo é a população brasileira, é a democracia que é inimigo. E agora eles convenceram também os civis, né, de que é isso mesmo. Pelo menos é uma parte pequena, né? Pelo menos. Não que não sejam barulhentos e que não vão conseguir o intento. Não sei se não vão conseguir mais. Obrigado, muito obrigado, professora Suzeley. Professor Scott, por favor. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho que a Rafaela, realmente, a pergunta dela foi para todos e toda, mas já por falta de tempo eu vou, mais uma vez, mencionar as pessoas que foram citadas: Alain Rouquier, Oliveira Ferreira, Guilherme O'Donnell, Huntington, Sam Huntington, Sam Fitch, David Payan Berlin. Se existe, ultimamente, nos últimos 10 anos, eu acho que o professor José Manuel Ugarte tem participado nessas discussões, na LASA, por exemplo, tem sido a teoria do Sam Huntington. E David Payan Berlin, eu acho que tem um bom resumo em seus trabalhos sobre essa discussão. Para mim, é menos essa discussão do que a ideia de voltar para a teoria e usá-lo em nossos estudos de caso. Em relação a Max Weber, essa ideia de monopólio sobre o poder, a autoridade jurídico-racional e também a ideia de uma burocracia moderna, isso nós podemos aplicar em quase todo estudo de caso. E não existe país no mundo democrático que vai sair com nota 10. Sempre existe algum room for improvement nessas áreas. O nosso Centro Perry, no próximo ano, nós completaremos 25 anos de existência, fomos inaugurados em 1997. Eu diria que o nosso maior legado tem sido as relações que nós temos formado nessa área, nesse tempo. Temos mais ou menos 6 a 7 mil egressados, ou ex-alunos, trabalhamos muito com eles, e
ex-alunos com grande variedade de termos de pensamento político. Realmente não queremos encaixar um certo módulo para qualquer pessoa chegando lá. A nossa metodologia também tem sido usada em muitas outras áreas. Eu vou usar um exemplo. Em Peru, CDIAC tomou nossa metodologia e usou 100%, e nós temos visto isso muito no Ministério. O que tem mudado muito em 25 anos é que a região tem melhorado muito, aprimorado, e nós temos, por exemplo, doutorados, programas de doutorado em muitas áreas nas Américas. CESNAV, no México, Tiago Dantas, em São Paulo, sei que a Suzilei trabalha com isso. E nós, nosso centro, temos que sempre buscar melhorar um pouco e ter melhor a ideia de educação nessa área profissional para adultos. Então, estamos sempre buscando novas ideias, estamos buscando ideias dos nossos parceiros nas Américas. Temos trabalhado ultimamente com a Escola Superior de Guerra, no Rio e também em Brasília. E nós temos aprendido muito nesse relacionamento com o hemisfério. Estamos abertos a novas ideias e novas metodologias. Por favor, mandem qualquer ideia que nós podemos usar no futuro. Muito obrigado. Eduardo. Queria falar uma coisinha, Eduardo. Eu fui da primeira turma do CHBS. Eu estava grávida da minha filha. E depois eu fiz um curso do CHDS. Depois de 12 anos, eu voltei e fiz o curso do Scott. Que ótimo. Essas redes são importantes. Então, bom, então nós chegamos ao teto da nossa mesa redonda, Relações Civis Militares, Perspectivas de Diferentes Países. Acho que tivemos um excelente debate, exposições bastante estimulantes, e seguimos avançando na reflexão desse tema no nosso evento. Nós temos outras mesas que vão tocar questões conexas e áreas temáticas também, que pesquisas em andamento estão sendo apresentadas. Eu convido a todos para acompanharem as atividades do evento e novamente agradeço aos colegas que aceitaram o convite e a todos aqui que participaram dessa mesa redonda. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e eu diria, nos vemos pelos corredores do evento, né? Mas nos vemos nas diferentes abas e páginas do nosso evento. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, Eduardo. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Foi um prazer revê-los e espero que voltemos a nos encontrar presencialmente o mais breve possível. Ojalá. E é bom.